Oi meninas, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar da puberdade masculina e puberdade feminina, página 180 do livro de vocês. O livro de vocês diz assim, ó: nas meninas, as glândulas do sistema genital feminino, ou seja, os ovários, passam a produzir hormônios sexuais, principalmente o estrógeno e a progesterona, sobre o estímulo de hormônio liberado pela hipófise. Então, de 9 anos até 11 anos, a menininha mulher, através dos ovários, começam a produzir os hormônios sexuais, chamados de estrógeno e progesterona. E esses hormônios, eles são estimulados através daquela glândula hipófise que nós já estudamos no capítulo anterior, que é a glândula chefe, que comanda todas as outras. O livro de vocês diz assim, ó: o estrógeno e a progesterona são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias femininas. Quais são essas características? Por esse motivo que a menininha mulher de 9 anos até 12 anos, ela começa a mudar o corpinho. Por quê? Porque ela começa a produzir os hormônios estrógenos e progesterona, que faz com que nós mulherzinhas tenhamos acúmulo de gordura na região da nádega, é quando o bumbum começa a ficar maior. As coxas e os quadris ficam mais arredondados, A mulherzinha começa a ter forma, começa a formar o corpinho, O quadril começa a enlarguecer, as coxas começam a engrossar. O desenvolvimento do seio é quando a menininha mulher ela começa a nascer peitinho. Aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas. O que é a região pubiana? É a testinha, da vagina da mulher. Alargamento do osso da bacia, ou seja, o quadril ele enlarguece. Então, o livro de vocês fala assim: as alterações hormonais provocam muitas mudanças no metabolismo, ou seja, nas reações químicas que ocorrem no corpo. Na puberdade, é comum a menina transpirar mais devido ao aumento da atividade da glândula sudorípara. A pele pode ficar mais oleosa e geralmente surgir cravos e espinhas. Então, nessa época de 9 até 11 anos, você, mulherzinha, adquirir mais cravos, tanto a mulher como os homens também, adquirir mais cravos e espinhas é devido ao excesso de sebo que as nossas glândulas sudoríparas produzem, e esse acúmulo de sebo faz com que nasça espinhas e cravos, tá? Um dos momentos mais marcantes da puberdade feminina é a primeira menstruação, que é chamada de menarca, tá? Então, se eu perguntar o que é menarca, é a primeira menstruação. A menstruação, ela caracteriza pela eliminação da parte do tecido de revestimento interno do útero que estava preparado para uma possível gravidez. A eliminação desse tecido provoca sangramento e ocorre pela abertura da vagina. Então, o que é menarca? Nossa primeira menstruação. A nossa primeira menstruação se dá por quê? Porque o nosso útero está eliminando parte do tecido que reveste o útero. Então, por isso que sangra, tá? Agora nós vamos falar, aí no livro de vocês mostra, algumas modificações que ocorrem no corpo feminino durante a puberdade. Primeiro existe uma menininha, Essa menininha, ela não tem pelo, ela não tem quadril, ela não tem coxinha, Não tem as coxas largas, ela não tem seio. Aí, quando ela entrou na puberdade, que ela teve a primeira menarca, a primeira menstruação, reparem que na perereca, na vagina, tem alguns pelinhos no monte pubis. O quadril dela já está tomando forma, as pernas já estão tomando forma, ela já está começando a nascer os seios. E aí já tem uma moça adulta, onde o quadril já está bem mais alargado, Já se nota-se um pouco mais de pelo na região íntima, E também os seios estão maior e também ela está maior em altura. Desculpa, meninas. Agora nós vamos falar da puberdade masculina, Que também pode acontecer de 10 anos até 13. O livro de vocês fala assim, ó: nos meninos, os hormônios produzidos pela hipófise, lembrando que a hipófise é a glândula mestre, estimulam os testículos, as glândulas do sistema genital masculino, a produzir hormônios sexuais chamados de
testosterona. Então, na mulherzinha, o hormônio é produzido no ovário. No homem, é nos testículos, que são as duas bolinhas que são revestidas por aquela bolsa, tá? Escrotal. Esse hormônio é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias masculinas. Quais são essas características? Alargamento do ombro e do tórax, o ombro enlarguece aqui em cima, né? Surgimento de pelos em várias regiões do corpo, como axilas, peito, braços, pernas, região pubiana, que é a região genital masculina, tá? No rosto, que é a barba. Desenvolvimento do pênis e do testículo, ou seja, o pênis ele aumenta o tamanho, o testículo ele aumenta o tamanho para haver produção de espermatozoide. É na puberdade que o menino começa a produzir e liberar o sêmen, que é o esperma, que é o que dá a fecundação, né? O sêmen é uma mistura de líquidos e espermatozoides, que são os gametas masculinos, que são produzidos nos testículos. A eliminação do sêmen é chamada de ejaculação e pode ocorrer durante o ato sexual, na masturbação e também durante o sono, que é chamado de poluição noturna. Então, onde que se elimina o sêmen? Durante o ato, né? Durante o ato sexual, durante a noite, né? Durante o sono e durante também masturbação. Da mesma maneira que as meninas, as glândulas sudoríparas e sebáceas ficam mais ativas na puberdade, aumentando a sudorese e a oleosidade da pele, com frequente surgimento de cravos e espinhas. Da mesma forma que eu acabei de falar que acontece com a mulher, acontece com o homem também, né? As glândulas sudoríparas começam a produzir mais sebo, com isso a pele fica mais oleosa, aumentando o risco de ter mais cravos e espinhas. Outra mudança que ocorre nos meninos nesse período é o engrossamento das cordas vocais, tornando a voz mais grave. Como o processo é gradual, é comum que os meninos dessa faixa etária, ao falar, emitem sons mais agudos de forma involuntária. O que isso significa? O menino está conversando como um menino, minutos depois a voz dele engrossa e ele fala como um homem e de repente ela volta e afina de novo. Isso acontece muito na puberdade, que é de 10 até 13 anos em menino homem. Aí o livro mostra 3 imagens diferentes. Mostra uma criança, né, na fase de transição. Mostra já um rapaz na puberdade. Notem que os ombros são mais largos, o tórax é mais largo. O pênis ele é maior um pouquinho e está começando a nascer pelo. E já mostra um rapaz já formado com pelos no rosto, pelos pelo corpo, maior quantidade de pelos na região íntima e o pênis um pouco maior, tá? Passando agora para a página 181, o livro de vocês fala em pratos limpos sobre ginecomastia. Vamos ver o que é isso. O livro de vocês fala assim, ó. As alterações hormonais que ocorrem durante a puberdade nos garotos pode causar o desenvolvimento das mamas, o acúmulo de gordura localizada, o consumo de álcool em excesso, drogas ou certos tipos de medicamentos também podem causar essa disfunção, chamada de ginecomastia. Termo que significa mamas com aspecto feminino. O desenvolvimento acentuado das mamas acontece em aproximadamente de 40 a 60% dos homens. Muitos garotos não se sentem tão incomodados com a aparência de suas mamas, que podem deixar de praticar exercícios físicos, né? Como natação, atividade de lazer, como ir à praia, até um jogo de futebol com camisas contra ou sem camisas pode ser motivo de vergonha. Entretanto, na maioria dos casos, não há motivo para preocupação. Além de muito comum na população masculina, o aumento de mamas é geralmente temporário e não interfere na virilidade. Na maior parte dos casos, o crescimento do corpo e na maior produção de testosterona são responsáveis pela regressão natural das mamas. Então, ginecomastia pode acontecer em meninos, os seios deles podem crescer, só que com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, né, o crescimento do corpo faz com que a produção de testosterona ela iguale e a regressão dessa mama, né, a diminuição dessa mama aconteça
e a mama se torne o quê? Normal. Mas se vocês virem rapazes que têm as mamas grandes, eles têm o quê? Ginecomastia, a mama um pouquinho maior. Isso é uma disfunção hormonal, uma alteração hormonal, tá?